Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, estamos mais um dia aqui nesse estudo que eu estou fazendo do Evangelho de Lucas. Agora nós estamos no capítulo 8, para quem não viu a parte dos vídeos anteriores, pode estar acessando no Facebook ou no YouTube, ok? E agora eu vou falar do versículo 40, que a gente parou no 39, não é isso? A gente falou sobre aquele do Gadareno, aquele demoniado Gadareno. Então vamos dar continuidade, vamos falar da filha de Jairo e também daquela mulher do fluxo de sangue. Então foram acontecimentos que o Senhor muito tem nos ensinado com esse acontecimento que o Senhor Jesus presenciou quando esteve aqui. Amém? Você pode estar acompanhando comigo, Lucas 8:40, vou ler até o 55, mas por enquanto até o 41, tá bom? Se você não puder, quando você estiver mais tranquilo em casa ou em outro lugar, você pode estar lendo, meditando essa palavra que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Então vou iniciar. 8 no 40 agora. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E a mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Versículo 48. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vou parar por enquanto até aqui. Glória a Deus, aleluia. É tão maravilhoso falar da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Este é o nosso alimento espiritual. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo a palavra, lendo a Bíblia, meditando. Não é só ler por ler, meditando, acompanhando, filtrando, para dentro do coração a palavra do Senhor, para que ela fique gravada, no nosso coração, e que a gente possa o quê? Praticar ela, que é o mais importante. Não é só ser ouvinte, é o quê? Praticar a palavra do Senhor. Esse é o propósito do Evangelho. Amém? Então, voltando aqui ao texto. Depois que Jesus, o último acontecimento foi quando ele libertou aquele demoniado de Gadareno, que estava lá do outro lado da outra banda do mar da Galileia. Então, ele voltando para Galileia, o que aconteceu? Chegando lá, aquela multidão que ele tinha despedido, que foi para o outro lado, estavam ainda lá.
eles continuavam lá, não tinham saído, eles estavam esperando. Falaram, Jesus vai lá, vai fazer, vai curar, libertar, vai fazer obras grandes lá, mas ele vai voltar aqui e eu vou estar aqui. Então a multidão não sabia, continuou lá esperando o Senhor Jesus fazer o que ele tinha que fazer, a missão dele, e voltar para eles de novo onde que ele estava. E quando Jesus chegou lá, os discípulos, a multidão já vinha em cima de Jesus e começou a apertar. Jesus não tinha nem espaço, praticamente até para andar, porque a multidão fala aqui que apertava, como oprimia ele. De tanto que apertava, tanto que as pessoas queriam se aproximar de Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam receber a bênção do Senhor Jesus. Então eles ficavam em cima, não davam espaço para ele. Imagina como foi o ministério dele. Ele quase que não descansava, né? Isso, tanta gente que ficava atrás dele, né? E então, como a multidão apertava muito ele, tinha uma mulher que ela já viu o quê? Aliás, antes dessa mulher aparecer, apareceu primeiro quem? Jairo. Jairo era o quê? Era um príncipe da sinagoga. Então, ele vendo que Jesus vinha no meio daquela multidão, ele chegou até Jesus, se aproximou de Jesus, se prostrou diante de Jesus e começou a rogar a ele, não é isso? Rogou a ele o quê? Que fosse até a casa dele, porque ele tinha uma filha de quase 12 anos e ela estava tão enferma com a morte, então ela estava muito enferma, estava para morrer. E Jesus, o que aconteceu? Ele pegou e começou a seguir em sentido, ia para a casa dele. Mas antes dele, enquanto Jairo ainda falava, enquanto Jesus ainda falava, os dois se comunicavam ali, entre Jesus e Jairo, apareceu essa mulher do fluxo de sangue, que tinha já 12 anos, não é isso? Que há quase 12 anos, aliás, havia 12 anos, quase 12 anos, era a menina de Jairo, que estava, a idade dela, que estava enferma à morte. E essa mulher do fluxo de sangue, ela já viu que 12 anos, que ela tinha esse fluxo de sangue, e ela já tinha gastado todos os seus recursos que ela tinha, os recursos financeiros, ela tinha gastado tudo com o médico, ela fala tudo é tudo. Então ela não tinha nada, ela devia ter uma certa prosperidade, ela gastou tudo nos médicos para poder conseguir curar ela dessa enfermidade. Porém, nenhum médico, ninguém conseguiu curar ela continuou naquela luta, ela continuou doente daquele jeito, já estava o quê? Desanimada, até que ouviu falar de Jesus. Aleluia. E o que ela fez? Ela, quando viu que Jesus estava ali, ela correu por detrás. Por quê? Ela, no livro de Levítico, no capítulo 15, no capítulo 15, que o livro de Levítico era o quê? O livro das leis que Deus deu a Moisés. E nessa lei, qualquer pessoa que tivesse um fluxo, seja de sangue ou não, era considerado impuro. Então não poderia tocar em ninguém poderia tocar nessa pessoa, que se tornava impuro. Então ia ter que se banhar, ia ficar impuro até a tarde. Então tem todas essas regras da lei. E no caso dela, ela ia estar sempre impura, porque ela não é um fluxo contínuo, ela não tinha final. E inclusive na lei de Moisés, quem tinha esse fluxo de sangue ou de alguma outra coisa, quando a pessoa conseguia ser sarada, ela tinha que fazer o que? Sacrifícios para a purificação dos seus pecados. Então era o que? Muito rígido. Então ela não podia, o que ela fez, ela não podia fazer, ela não podia tocar em ninguém podia tocar nela. Então por isso que ela foi escondida, ela foi por detrás de Jesus e falou: não, mas ele vai me curar,
Ele é o Filho de Deus, ele vai me curar. E foi lá e tocou na orla do vestido, ou na barra. A orla é a barra, parte inferior de baixo, do vestido de Jesus. Amém? Glória a Deus. E quando ela tocou na orla, na barra do vestido de Jesus, Jesus sentiu que saiu o quê? Poder dele, saiu virtude. Então ele falou: quem me tocou? Ele perguntou quem tinha tocado. E então Pedro, os outros, o povo que estava ali, os discípulos, todos eles estavam negando: não, eu não fui, porque ela foi totalmente assim, bem escondida mesmo, por trás e por baixo. E aí todos negaram. E aí ela falou, o Pedro falou, Pedro e alguns que estavam com ele, falou assim: Senhor, mas a multidão te aperta. Não foi isso que ele falou? A multidão te aperta e te oprime. E ainda fala: quem te tocou? Ele dizia assim, que ia acabar as pessoas gostando nele, tocando nele, devido o aperto que estava ali com aquela multidão. Então, Jesus falou assim para Pedro: mas alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Eu senti, então, alguém tinha tocado em mim com uma fé para alguma coisa acontecer na vida dela. Para haver uma transformação, para que houvesse o poder de Deus ali, do Senhor, para que aquela pessoa fosse transformada na vida dela. Então Jesus sentiu esse poder. E aí quando ele falou isso, a mulher temeu, né? Ela ficou com medo, porque ela não podia fazer aquilo. Mas a fé dela foi tão grande que ela viu que ela tinha sido curada instantaneamente. Então ela já estava limpa. Então ela pegou e se apresentou. Ela mesmo ainda com medo de falar, de declarar, mas ela se apresentou e declarou a todos que estavam ali, para o Senhor, se prostrou, é isso? A gente fala que ela declarou porque havia o tocado, como foi sarada do fluxo de sangue. Ela se prostrou e declarou, se prostrou diante de Jesus e declarou a todos que estavam ali, ao povo, a Jesus, o que tinha acontecido, como que ela vivia naquela vida de doente, como pura, e ao tocar na orla do vestido de Jesus, aquela fluxo de sangue cessou, parou. Então, o que Jesus falou para ela? Então, dentro da lei, ia repreender ela, ia falar: agora está todos que tocaram em você, que estão impuros. Mas Jesus não. Jesus, ele viu ela com tanta fé, com tanto amor, que ele falou assim: tem bom ânimo. Então, quando ele falou assim, tem bom ânimo, é como se ele falasse: acalme-se, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. Ele falou: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Então ela ficou tremendo, ela ficou apavorada porque ela não podia fazer aquilo, mas ela tinha fé que o Senhor ia curar. Então Jesus viu aquela fé dela e a curou. Ele a curou. Amém? Então, nessa parte que eu falei sobre o livro de Levítico, no capítulo 15, era totalmente o que aconteceu nesse momento. Eu imagino os escribas e fariseus que estavam ali, que eles sempre rodeavam Jesus para tentar pegar ele em alguma coisa. Então, imagine dentro da lei que eles iam sobre essa mulher, então já, para eles também já seria algum acontecimento para poder falar alguma coisa contra o Senhor Jesus. Mas nem podia também, porque Jesus, ele a curou. Quando ela tocou apenas na orla do vestido dele, que saiu o poder, ela foi instantaneamente curada. Né? Para poder, olha só, na lei, no Velho Testamento, na Velha Aliança,
para poder ser purificado, a pessoa ser perdoado, tinha que fazer o que? O sacrifício. Essa mulher, mesmo depois que ela fosse curada, ela tinha que se apresentar ao sacerdote e fazer o sacrifício. Parece que era com as rolinhas, alguma coisa assim que eu li, mas eu não coloquei aqui. Mas ela tinha que fazer um sacrifício de purificação para perdão dos pecados. Só que Jesus, ele veio o quê? Trazer a nova aliança. Glória a Deus, ele veio trazer a aliança no sangue dele. Ela foi curada ali instantaneamente, mas não precisava mais fazer o sacrifício, porque Jesus é que ia fazer o sacrifício pelo sangue dele. Amém? Glória a Deus. Jesus é o sacrifício, ele fez o sacrifício eterno. Uma vez que ele se entregou na cruz, o Cordeiro Santo de Deus, por nós, por mim, por você, pelos nossos pecados, uma vez que ele se entregou na cruz, esse sacrifício é eternamente. A graça do Senhor é o que é eterna, é para sempre. A graça do Senhor é o favor desmerecido, então a gente não merecia, mas ele foi lá e se entregou na cruz por mim, por você, por nós, por todos que nele creem, pela humanidade, ele se entregou. Então esse sacrifício é eterno, essa é a nova aliança que nós temos. Não precisa mais fazer o sacrifício para ser salvo, para ser curado, para ser liberto. Jesus é o nosso sacrifício. Amém? Basta somente você crer. O que ele falou para essa mulher? Crê, a tua fé. Ele falou, a tua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou. Amém? Glória a Deus. E é isso, não é a nossa fé nele, a graça ele já fez, a graça nunca acaba, a graça é eterna, a graça, o sacrifício é a graça do Senhor, o favor desmerecido que ele fez por nós. Aleluia. E ela nunca acaba, ela é eterna, é para sempre, porque ele fez uma vez e isso que ele fez vai ser o quê? Para a eternidade. Amém? Glória a Deus. E todo aquele que crê nele, mesmo que seja já próximos à morte, ele será salvo. Se ele crê que Jesus salva ele vai ser salvo, como aquele ladrão da cruz. Teve eram dois, um estava à direita, outro à esquerda, um ainda ficava ainda blasfemando, mas o outro se arrependeu, reconheceu que ele era pecador, que ele era falho, e que Jesus era realmente Filho de Deus, justo, sem pecado, inocente, estava morrendo para ficar no lugar dos outros. No caso era o Barrabás ali, que ele não sabia ainda a mensagem da cruz, que era por todos que Jesus estava fazendo. Então ele viu o justo, viu ele como Filho de Deus, e naquele momento ele foi salvo. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então até no último momento de morrer, a pessoa pode ser salva. Agora você não deve o quê? Esperar esse último momento, você não sabe quando que vai ser. Então você tem que estar firme na palavra, vigiando, porque está aí a volta do Senhor Jesus a qualquer momento também. As coisas já estão acontecendo todas, as profecias estão se cumprindo. Esse é o tempo que você tem que buscar aquele versículo que Jesus falou, aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, limpe-se mais, tem que se limpar mais, tem que santificar ao Senhor, porque os tempos estão difíceis. Os tempos não estão nada fáceis, as pessoas estão com a vida apertada. Isso não é uma ou duas, alguém que se conhece, isso é geral. As pessoas estão apertadas, a vida está apertada de algum lado, de algum outro, tem uma pressão, porque é um tempo difícil e vai complicar mais ainda, à medida que vai passando os anos, que vai se aproximando mais ainda da volta do Senhor, o inimigo vai estar apavorado para tentar tirar a fé de muitos ainda, dos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Então tem que vigiar, precisa de vigiar, tem que se desprender mais das coisas aqui desse mundo, daqui dessa terra,
as coisas. Pode ter certeza que quando você busca o Senhor, nada te falta. E Ele cuida de todos os detalhes, até aqueles detalhes pequenininhos, Ele cuida para você. Se você obedecer Ele, pode ter certeza que você vai ficar despreocupado com as coisas que você precisa aqui. Mas ponha no seu coração, coloque uma coisa que você tem que ter a visão espiritual, a visão, tem que estar preparado para a volta do Senhor. Tem que estar de acordo, obedecendo o que Ele mandou, porque quando chegar o noivo para as bodas, vai ser assim de repente. Igual aquelas 10 virgens, que eram 5 prudentes e 5 loucas, tolas. As prudentes estavam preparadas, então a gente tem que estar preparado. Elas estavam com azeite sobrando, a gente tem que estar com azeite sobrando. Não é só no nível, não. Tem muitos aí que estão no nível. No nível pode adormecer e perder o horário. Tem que estar com azeite sobrando, tem que estar cheio do Espírito Santo, transbordando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, continuando aqui. Então, é isso que Jesus mostrou, que da aliança. Então, ali ele estava fazendo, mostrando que havia uma nova aliança. Aquela mulher do fluxo de sangue, ele curou, ela teve fé. Então, ela não podia fazer nada daquilo, ela fez pela fé, que ela cria que Jesus Cristo já ia mudar toda a história da humanidade, e fez como Ele fez, e Ele simplesmente mudou a nova aliança, que não precisa mais fazer aquele sacrifício para ser curado. Você não precisa de fazer sacrifício nenhum para ser curado. Jesus já te deu de graça, Ele te deu na cruz. Amém? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então não existe mais sacrifício para ser curado, para ser liberto, não existe nada disso. Jesus Cristo é o sacrifício eterno, e a graça nunca se acaba, a graça é eterna. O favor do Senhor é para a eternidade. Glória a Deus. Não só nós temos as bênçãos aqui que a gente precisa, que Ele nos dá, mas temos o que? Na eternidade, a salvação. Esse é o sacrifício da cruz. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele veio trazer a nova aliança, o perdão, a cura, a libertação e a salvação. E Jesus o quê? Por meio do sacrifício perdoa todos os nossos pecados, pode ser o menorzinho como o maior de todos, Ele nos perdoa, exceto um, que é a blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas os demais, todos os outros, o Senhor nos perdoa, por meio do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, por mais do que difícil que seja o nosso problema, a nossa situação, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Então devemos o quê? Crer nele, ter fé, seguir em diante, acreditando nele, que o impossível Ele pode fazer. Porque aquela mulher já tinha perdido tudo, todos os recursos dela foi colocado na mão dos médicos, dos especialistas que tinha na época, para poder ela ser curada, e ela não conseguiu ser curada. Mas a nossa fé em Senhor Jesus Cristo, Ele sim pode nos conceder a cura, a libertação, tudo que a gente precisa, o impossível, seja lá qual problema que você estiver passando, Ele pode fazer, Ele pode mudar a situação. Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 49, agora eu vou ler do 49 até o 56, tá bom? Vamos lá, o texto. Estando ele ainda falando, aí depois que o último versículo foi que ele falou para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele despediu ela, e aí continuou a parte de Jairo. Então, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, falando para quem? Para Jairo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre.
Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Eles ficavam lá fora, eles ficavam rindo, porque achavam que ninguém conseguia fazer nada mais ali. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou. O espírito já tinha saído dela, da menina. Mas quando Jesus falou: levanta-te, o espírito voltou para o corpo novamente. E a menina teve o quê? Vida. E logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram o quê? Maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então parei aqui, 56, então eu finalizo esse capítulo 8, ok? Glória a Deus. Então, quando Jesus ainda estava despedindo aquela mulher do fluxo de sangue, veio um mensageiro, o príncipe da sinagoga, que devia ser amigo do Jairo, que também era príncipe da sinagoga, e falou assim: não, para ele, a menina já, sua filha já está morta, não pode mais, o mestre. Mas Jesus, vendo tudo isso, falou o quê? Para Jairo, e viu que ele levou aquela má notícia, que não tinha mais jeito, e falou o quê? Crê somente. Então, se vier com má notícia para você, seja lá o que for, até mesmo notícia de morte, ou uma doença incurável, ou de um problema que não tem mais solução, o que Jesus fala? Crê somente. Amém, Jesus? Crê somente. Se você crê, Ele pode fazer o impossível na sua vida. Amém? Ele faz, Ele fez, Ele ressuscitou até um morto. A menina já estava morta. Já não tinha mais vida nenhuma, era fim já não tinha mais solução. E os lá atrás, lá fora, quando Jesus entrou com os pais na casa e alguns discípulos dele, eles ficavam rindo de Jesus lá fora, achando que a menina já está morta, mas não pode fazer mais nada. Mas o que Jesus falou? Crê somente. Então não importa, se você está na sua fé, continue na fé, crê somente. Não deixe, ficam rindo de você, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E então não dê ouvidos. Então Jesus não deu ouvido, ninguém, nem os pais, não deu ouvido para aquelas pessoas que estavam rindo dele. Se alguém assim fala para você que você não vai conseguir, crê somente. Não deu ouvido, eles não deram ouvido para aquelas pessoas contrárias lá que estavam tirando sarro dele. Mas ele continuou na fé. E é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer. Quando vem uma má notícia, uma situação contrária, crê somente e não dá ouvido para aqueles maldizentes, aquelas pessoas negativas que ficam falando no nosso ouvido, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que vai morrer. Não dê ouvido a essas pessoas. Continue firme a sua fé. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, seja qual for o seu problema, ou até mesmo sentença de morte, o Senhor fala: crê somente. Glória a Deus. Então Jesus, o que? Ele pode todas as coisas, tudo. Se ele ressuscitou mortos, não só essa que foi um exemplo, mas teve outros, Lázaro também, e outros que também Jesus ressuscitou, que não constou aqui, porque eram muitas coisas que Jesus fez. Então, quanto mais o seu problema, você está vivo ainda. Mesmo se estivesse morto, ele ainda pode ressuscitar. Crê, Deus pode, Ele é Criador, Ele formou todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Não duvide no seu coração, não duvide na sua mente, siga em frente, confiando que Ele lá na frente vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Então, é a palavra que o Senhor disse, que devemos o quê? Seguir fielmente, crer somente. Conclusão dessa parte desse capítulo, desses versículos aqui. Primeiro, se cremos no Senhor Jesus e nos aproximarmos dele, como fez aquela mulher do fluxo de sangue, a nossa fé fará o quê? Sair virtude ou poder dele. Então a nossa fé, se a gente crer, se aproximar dele, porque aquela mulher, ela estava longe, mas ela se aproximou e tocou lá na orla do vestido, na barra do vestido do Senhor Jesus. Então ela agiu, ela teve uma atitude. Então a gente não pode ficar só, né, de mãos atadas. A gente tem que ir atrás dele, tem que agir. É uma ação. Você ir atrás dele é uma ação que você faz. E tocar os olhos da fé, que ele pode, que vai sair poder a transformar aquela situação na sua vida. Como fez aquela mulher do fluxo de sangue, podemos fazer também, e vai sair virtude, vai sair poder do Senhor, e ele vai transformar, mudar qualquer situação em nossas vidas, em nome de Jesus. E o segundo ponto dessa passagem: para Deus não tem o quê? Nada impossível, mesmo que já havia perdido. Então o primeiro exemplo que o Senhor nos dá foi da mulher que ela estava viva, mas o problema dela não tinha solução, ela tinha gastado tudo, não tinha mais jeito, mas ela continuava viva, até eu não sei como, mas ela continuava. Então existem problemas na nossa vida que a gente enfrenta, ou enfermidade, ou que a gente consegue viver daquele jeito, mas é com aquela opressão, com aquela, como que eu posso falar, uma pessoa que está amargurada, com aquela amargura, com aquela tristeza, porque sentindo dor, quem consegue ser feliz sentindo dor? Algumas dores é tolerar, mas tem umas que é difícil. O caso dela era uma coisa difícil, porque ela, além de ser uma coisa contínua, ela que não fala sentir a dor, mas existe alguns fluxos, assim, hemorragias assim, que a pessoa também sente muita dor, não falou aqui o caso, mas enfim, era uma situação complicada para ela, e fora que ela se tornou impura, uma pessoa era mal vista, ninguém queria tocar, porque existiam as leis ali daquela época. Então, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo já foi pior ainda, porque ele já tinha morrido. Então, se o seu problema parece que já morreu, não tem mais jeito, crê somente. Amém? Para a filha de Jairo, já tinha morrido. Então, parece que já acabou tudo, mas para Jesus não acabou. Se você crer, se você ir atrás dele, no altar, buscar a ele, obedecer a ele, não tem nada impossível. Mesmo que foi o fim, ele faz mudar, ele faz reverter a situação. Então, um exemplo de um que estava difícil e o outro que já tinha perdido. Então, seja lá o seu problema, se está difícil caminhar com esse problema, ou se já está a causa perdida, não se desanime, crê somente, ele vai dar uma solução, ele vai ressuscitar aquela situação, está morte, está a situação, abrir as portas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E continuando aqui, onde eu parei. Então ele pode o quê? Restituir tudo de volta, de novo, até mesmo a morte. Ele faz o espírito da pessoa voltar no seu corpo e trazer ele vida novamente, como ele fez com aquela menina. Crê somente, não duvide em nada, porque Deus é fiel em sua palavra para cumprir. Ele é fiel. Passa o céu e a terra, tudo, mas a palavra do Senhor nunca, jamais passará. A promessa que ele fez, ele cumpre. Então a gente tem que se apegar aqui nessa
a palavra, meditar, ler, você tem que, é um alimento espiritual, você tem que estar alimentada, fortalecida na nossa fé. Na sua fé é onde? É aqui na palavra. Então ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas que ele fez na sua vida, na minha vida. Ele é fiel e ele cumpre. Amém? Então, crê somente e obedeça e faz a vontade dele, aproxime-se dele e pode ter certeza que você verá a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui eu encerro então o capítulo 8. Então eu dividi em algumas partes. Nos outros vídeos anteriores tem as outras passagens, também é importante você aprender o passo a passo aqui, tudo que Jesus ensinou. Eu estou fazendo esse estudo que Deus mandou eu fazer e eu obedeço, né? Ele mandou, eu tenho que obedecer, então estou fazendo. Então é aqui, esse é o exemplo para a gente. Se a gente seguir o exemplo, o ensinamento que o Senhor nos deu, a nossa vida vai dar tudo certo, tudo vai dar bem. Mesmo que tempestade, a gente vai ter, não tem jeito. Ainda mais desse tempo que a gente está vivendo, não tem final. Mas é agora que a gente tem que se apegar mais e mais no Senhor. Porque quem é que vai nos guardar de tudo isso que tem acontecido, pandemias e outras coisas mais aí que está acontecendo, que vai acontecer? É só Ele mesmo, só Jesus para nos proteger, para nos guardar, em nome de Jesus. Se estamos aqui vivos, vencemos aquela pandemia que milhares de pessoas morreram, é porque o quê? Ele nos protegeu, Ele nos guardou. Amém? Glórias para sempre ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. E agora eu quero orar, como sempre eu gosto de fazer a oração da fé. Vamos orar agora. O Senhor fala que o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra também será desligado no céu. Então vamos ligar agora a nossa fé com o Senhor e vamos fazer um pedido. Coloca a sua mão direita no coração, que é de onde procede as saídas da vida. E se puder, se não, ore comigo. Eu vou entrar em concordância com a sua oração, quero juntar a minha fé juntamente com a sua fé e a gente vamos fazer um clamor ao Senhor e pode ter certeza, se você crer, verás a glória de Deus na sua vida. Amém? Não tem problema nenhum difícil que Ele não possa resolver. Olha comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui diante da sua presença. Pai, eu quero agora, Senhor, pedir a Ti, Senhor, em relação, meu Deus, em concordância, ó Deus, com esse pedido que essa pessoa está fazendo nessa hora. Meu Deus, seja qual que seja, Senhor, a situação dela, seja uma enfermidade, seja, Senhor, um problema financeiro, desemprego, ó Senhor, qualquer coisa que ela estiver precisando. Vai agora, Senhor, onde que ela estiver. Ó Deus, e opera, Senhor, que saia virtudes do Senhor. Ó Deus, o poder do Senhor agora para operar, para libertar, Senhor, para salvar, para curar, ó Deus. Senhor, ressuscita mortos, quanto mais que ainda está vivo, ó Pai. Como o Senhor nos deu esse exemplo de um que estava com uma doença incurável e o outro que estava já morto ainda. E o Senhor reverteu toda aquela situação. Reverte agora para a situação dessa pessoa. Seja lá o que for agora, ó Deus, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, e tira todo e qualquer tipo de enfermidade, Senhor, seja de dor, inflamação, caroço, hérnias, problema de coluna, meu Deus, que seja, meu Pai, para Ti não existe nada impossível. O Senhor pode curar, Pai, que saia virtude, Senhor, que saia poder do Senhor agora, nesse momento, Pai, em que estamos orando, Pai, e que essa pessoa seja curada agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glória a Deus para sempre. E que o Senhor abra, meu Deus, as portas daquele, Senhor, que está com as portas fechadas, seja lá em que área que for da vida dele, sejam abertas agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu creio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória para sempre ao nome do Senhor. Amém? Obrigada a todos que estão aqui junto comigo, fazendo esse estudo, aprendendo mais do Senhor, da palavra do Senhor. É tão gratificante, é tão maravilhoso estar aprendendo, porque a palavra do Senhor é maravilhosa, é linda, e a gente cada vez mais fica mais apaixonado por Ele, não é isso? Cada vez que a gente aprende mais dele, das
coisas que Ele faz para nós. Como é bom falar do amor do Senhor. E você testemunhe também da palavra do Senhor, dos seus testemunhos. Sai por todo mundo pregando, a ordem foi ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, em todo canto que você estiver, fale do amor do Senhor. Fale da palavra do Senhor, testemunho com grandes obras que Ele fez na sua vida, tá bom? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor, fica com Deus e tenha um dia abençoado pelo Senhor.